Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao evento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, em parceria da SOBED com a Federação Argentina de Endoscopia Digestiva. Gostaria de agradecer o convite ao presidente da comissão científica da SOBED, Dr. Gustavo Andrade de Paulo, bem como ao nosso presidente da SOBED, Dr. Eduardo Moura. A mim coube falar sobre o papel da colangioscopia na estenose biliar indeterminada. Esses são meus conflitos de interesse. Nós vamos começar conceituando estenose biliar de uma maneira geral, né? Nós entendemos que qualquer estreitamento da via biliar intra ou extrahepática, usualmente com dilatação do ducto a montante, configura uma estenose biliar. Quanto à etiologia, nós sabemos que 30% das estenoses biliares são benignas, as causas são variadas, iatrogênicas, vasculares, fibroinflamatórias, mas notadamente as estenoses pós-cirúrgicas são as principais. A colecistectomia lidera em prevalência, apesar de ser um evento raro pós-colecistectomia, alcançando em média ali 0,5, 0,6% dos casos. Como é uma cirurgia bastante realizada, a sua prevalência é alta. Seguida pela estenose pós-transplante hepático, que acomete em torno de 20 a 30% dos pacientes que se submetem a transplante. E em terceira posição, nós temos a pancreatite crônica aí como representante das causas fibroinflamatórias. Por outro lado, 70% das estenoses são malignas. A principal causa, sem sombra de dúvida, é o câncer pancreático, seguido aí pelo colangiocarcinoma, configurando as duas principais etiologias. O diagnóstico das estenoses biliares é usualmente um desafio, isso porque em torno de uma boa parte dessas estenoses biliares que nós relatamos podem mimetizar com uma estenose maligna nos exames transversais habituais. Tá? A história clínica nem sempre consegue diferenciar um caso do outro, e isso faz, né, aliado à prevalência de 70% de estenoses malignas, né, dentre o pool de estenoses biliares, o surgimento, né, de frases como essa, de que todas as estenoses biliares devem ser consideradas malignas até prova em contrário. O problema de assumir isso como verdade é que até 20% dessas suspeitas de malignidades que são efetivamente operadas se mostram benignas ao fim desse processo. Né? Nós estamos falando, por vezes, de cirurgia de grande porte, mutilantes, com morbidade e mortalidade não desprezíveis. Portanto, selecionar melhor o paciente que vai e que precisa submeter uma cirurgia é mandatório. A avaliação inicial de qualquer paciente com estenose biliar envolve uma história clínica minuciosa, mas direcionada aos principais elementos, como icterícia, perda de peso, dor abdominal, febre, a existência de cirurgias prévias, exames laboratoriais, notadamente bilirrubinas, canaliculares e transaminases, marcadores tumorais, CA199-CEA, e uma imagem inicial sempre a ultrassonografia de abdômen, que vai, dentre outras coisas, principalmente avaliar a existência de dilatação de via biliar e ou cálculos. O que é que nós entendemos, então, por estenose biliar indeterminada? É aquela que permanece sem etiologia após a realização de exames de imagem, e aí precisa ser uma tomografia ou uma ressonância, por ausência de uma massa óbvia detectável. E que, observe que é uma adição, e a realização de uma CPRE na sequência, com o método tradicional de aquisição de tecido, seja o escovado e ou a biópsia transpapilar, negativas. Esse é o entendimento majoritário na literatura médica do conceito de estenose biliar indeterminada, mas eu já antecipo a vocês que há alguma divergência, tá? Há quem questione a real necessidade da realização da CPRE com o escovado e a biópsia para confirmar uma estenose biliar indeterminada, visto que a acurácia diagnóstica, a sensibilidade desse método não é muito alta. A gente vai transcorrer um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação. 20% de todas as estenoses biliares, após a avaliação inicial que eu mencionei, se mostram como uma estenose biliar indeterminada. E o intrigante disso é que pouco mais da metade, em torno de 55% dessas estenoses indeterminadas, são efetivamente malignas quando o seu diagnóstico é elucidado. Portanto, há uma necessidade óbvia de existir um algoritmo diagnóstico otimizado,
para garantir uma maior eficácia e uma melhor economia na abordagem desses pacientes. Então, nós temos que 30% dos pacientes têm uma estenose benigna, 70% são malignas e 20% deles têm uma estenose que se mostra como indeterminada após a avaliação inicial. Então, didaticamente, a gente pode aqui exemplificar três casos clínicos para entender melhor. Então, no extremo, a gente pode ter, por exemplo, uma mulher jovem de 40 anos que tinha uma colelitíase sintomática, foi previamente estudada com ultrassonografia e uma ressonância de vias biliares. A única alteração detectada foi a existência de cálculos dentro da vesícula e foi direcionada à realização de uma colecistectomia videolaparoscópica. Durante a cirurgia, ela precisou ser convertida para uma cirurgia aberta por uma dificuldade técnica. Essa paciente recebeu alta e 3 meses após, ela volta com uma síndrome colestática. Observe que nos exames de imagem se constatou uma estenose no hepatocolédoco e, como essa paciente já havia sido previamente estudada e há uma relação de causa e efeito temporal, sobretudo com uma cirurgia complicada, né, que precisou ser convertida, não há dúvida sobre a etiologia dessa estenose. Estamos diante de uma estenose definitivamente benigna e, nesses casos, o papel da endoscopia é muito mais terapêutico do que diagnóstico. No outro extremo, nós podemos ter um homem de 70 anos de idade com uma síndrome consumptiva associada à icterícia, colúria, colia fecal, realizou exames de imagem, como uma ressonância, mostra uma massa em topografia da cabeça do pâncreas, e esse efeito de massa documentado na ressonância já configura, diante da história clínica, um diagnóstico de uma estenose maligna. Novamente aqui, o papel da endoscopia nesses casos vai ser muito mais terapêutico. É claro que esse paciente vai precisar de um diagnóstico histológico, até para submeter um tratamento oncológico, no caso desse, um paciente com uma lesão hipoecóica grande, topografia de cabeça de pâncreas, invadindo o colédoco, invadindo o vaso, é um paciente que está fora de possibilidade cirúrgica de tratamento, mas vai precisar de fazer quimioterapia. Mas a gente está diante de um caso definitivamente maligno, não há dúvida quanto à etiologia com essa apresentação e com uma ressonância já mostrando a massa que foi confirmada posteriormente. Mas, entre esses dois casos, a gente pode estar diante de uma terceira situação, de uma mulher jovem, de uma senhora de 76 anos com uma doença hepática crônica de etiologia alcoólica, um Child A6, e tem uma dor em hipocôndrio direito com flutuação da bilirrubina e elevação persistente de enzimas canaliculares há pelo menos 2 anos. Tá? E nos exames de imagem, ela tem uma estenose em colédoco proximal, sem um efeito de massa evidente, e essa paciente é aquela que efetivamente configura o diagnóstico da estenose biliar indeterminada, né? E aí, essa paciente terminou por realizar uma colangioscopia, como vocês estão vendo, bem na topografia da estenose. O aspecto dessa estenose é uma estenose fibrótica, cicatricial, né? Sem vasos aberrantes, sem nodulações, sem friabilidade. Isso configura o aspecto de uma estenose benigna, que foi posteriormente confirmada com as biópsias. E isso permitiu um diagnóstico, né, de uma estenose indeterminada para uma estenose benigna, poupando a paciente de uma cirurgia desnecessária, utilizando a endoscopia apenas como ferramenta terapêutica. Então, vamos tentar falar um pouco agora da abordagem dessas estenoses biliares com foco na estenose biliar indeterminada. Sem sombra de dúvida, a CPRE é o método convencional de abordagem desses pacientes com estenose biliar indeterminada também, e os métodos convencionais de aquisição de tecido constituem tanto o escovado quanto a biópsia transpapilar. Eles possuem baixa sensibilidade, existem vários dados de literatura, de meta-análise, revisão sistemática, com a variação aí, mas sempre com sensibilidades mais baixas, né? Esses dados, inclusive aí que vocês estão vendo, de 40% a 52%, sem dúvida, não deve ser os dados que nós estamos acostumados na nossa prática clínica, né? Isso por dificuldades técnicas, logísticas, e, sobretudo, na análise patológica desse material. Mas a mensagem que fica aqui importante é que,
quando analisados isoladamente, tanto o escovado quanto a biópsia, não possuem boa sensibilidade, mas eles podem ter sua sensibilidade majorada quando realizados em associação. Portanto, toda vez que for necessário realizar uma CPRE para uma estenose biliar indeterminada, com métodos convencionais de extração de tecido, a recomendação é que seja feito o escovado em associação com a biópsia transpapilar e não apenas um ou outro, tá? Partindo um pouco agora para a colangioscopia, vamos entender quais são os tipos de colangioscopia que nós temos. Nas últimas 2 décadas, aí, basicamente, nós temos 3 plataformas distintas de colangioscopia. A primeira delas que surgiu é a colangioscopia que dependia de 2 operadores, né, naquele sistema Mother-Baby. Né, um endoscopista com o duodenoscópio, o outro endoscopista com o colangioscópio, que passava por dentro do canal de trabalho do duodenoscópio. Inicialmente a tecnologia de fibra ótica, posteriormente até com a videoendoscopia, que é o que nós estamos vendo aqui. Qual que é o problema? Requer 2 experts, é laborioso, essa sincronia nem sempre é fácil, e por conta dessa dificuldade técnica, nunca foi um método que prosperou bastante. Ali em 2007, nós temos um grande divisor de águas, que é o surgimento da colangioscopia de operador único, né? Então, um único endoscopista, com essa plataforma de colangioscópio catéter, ele consegue controlar o duodenoscópio e também o colangioscópio, né, que passa por dentro do canal de trabalho. Essa tecnologia evoluiu com o tempo e nós saímos de uma tecnologia de fibra ótica para, em 2015, nós começarmos a ter as primeiras imagens digitais. E não só a melhoria da imagem ao longo desse processo, a melhoria do próprio device, né, a manuseabilidade, né, a facilidade de utilizar melhorou bastante e, com isso, os resultados também foram melhorando. E, por último, a terceira plataforma que nós temos é a colangioscopia direta, né, aquela em que nós utilizamos um endoscópio ultra slim e introduzimos ele até a segunda porção do adenal para inserção direta no ducto biliar. Né? Ele tem como vantagem possuir, por ser um endoscópio, um canal de trabalho maior, uma instrumentalização da via biliar mais fácil por esse canal de trabalho, tem uma excelente qualidade de imagem, permite melhoramento, inclusive, da imagem endoscópica, com utilização até de cromoscopia. O problema é que, tecnicamente, é bastante desafiador, né, e tem dados aí de literatura que mostram que o alcance do hilo hepático ser possível em apenas ali metade dos casos. Então, a falha terapêutica dessa plataforma é considerável, o que faz com que ela também não seja a mais utilizada. Quando a gente tenta fazer a comparação entre a CPRE e a colangioscopia, no que se refere à sensibilidade, especificidade e acurácia diagnóstica como um todo, a gente tem que, quando a CPRE utiliza os métodos tradicionais, ela alcança em média ali uma sensibilidade de 50%. Por outro lado, a colangioscopia com biópsia chega a 74% com o mesmo nível de especificidade. Isso, a depender da fonte bibliográfica, representa um incremento no rendimento diagnóstico que pode chegar até 41%. Tá? Então, isso faz com que haja a recomendação clássica de realizar uma biópsia guiada por colangioscopia quando o diagnóstico da estenose não for alcançado através das modalidades convencionais de CPRE, escovado, biópsia ou a associação de ambos. Especialmente isso é válido para aquelas estenoses não distais. Então, não há dúvida, né, da maior sensibilidade, do maior rendimento diagnóstico da colangioscopia com biópsia quando comparado à CPRE convencional. No entanto, quando a gente faz o escrutínio dessas diversas modalidades de colangioscopia, né, nós começamos a perceber que boa parte dessas meta-análises e revisões sistemáticas, principalmente as mais antigas, ali no final de 2017, 2018, 2020,
elas misturam dentro de uma mesma análise, há uma heterogeneidade, né, tecnologias de colangioscopia de operador único digital com a tecnologia ainda de fibra ótica. Isso faz com que o resultado final do rendimento diagnóstico da acurácia seja comprometida. Então, quando a gente faz essa análise minuciosa, separando para apenas o diagnóstico que use a plataforma de colangioscopia de operador único com a tecnologia digital, nós temos um salto ainda maior na sensibilidade, tá? Chegando aqui até 88%. E mais do que isso, começa a surgir a possibilidade real de um diagnóstico visual pelo aspecto endoscópico da colangioscopia, né? Aproximando o endoscopista do patologista. E isso é muito bem documentado, né? Que a gente pode chegar a uma acurácia a um diagnóstica com um diagnóstico visual de 90 a 95% dos casos. Então, são essas imagens que nós conseguimos flagrar dentro da via biliar para inferir o diagnóstico de uma neoplasia. Por conta desse progresso, né, na qualidade de imagem que foi acontecendo ao longo dos anos, nada mais óbvio do que haver uma tentativa de unificar esses achados para facilitar o diagnóstico. A primeira tentativa veio com a classificação de Robles-Medranda em 2018. Era uma classificação mais complexa, né, com diversos subtipos, tanto de lesões não neoplásicas e neoplásicas, onde várias variáveis foram levadas em consideração para um diagnóstico ou outro. À época, essa classificação alcançou uma acurácia de 57%. A relação, né, de concordância interobservador não era boa, tá? Apesar dessa acurácia de 57%. 2 anos depois, a gente tem o surgimento da classificação de Mônaco, que tenta deixar um pouco mais enxuta, né, um pouco mais objetiva essa classificação dos achados da colangioscopia. E o resultado prático disso foi que a acurácia subiu um pouco, foi para 61%. E novamente, 2 anos depois, os expert seniors, tanto da classificação de Mônaco como de Robles, se juntaram e tentaram novamente, né, acompanhando esse advento da melhoria da qualidade de imagem digital de 2018 até 2022, e formularam uma nova classificação ainda mais recente, ainda mais objetiva, né? E essa é a classificação mais recente e válida que nós temos. Observem que aqui a gente consegue agora direcionar com propriedade os principais achados que se relacionam à neoplasia. São os vasos tortuosos e dilatados, as nodulações irregulares, as lesões intraductais elevadas, superfície irregular e fibrabilidade. Então, esses achados devem ser endereçados, porque traduzem de maneira objetiva a existência de uma neoplasia. E essa classificação, diferentemente das anteriores, alcançou uma acurácia de 77%. Observe que é um incremento de 16% comparado à classificação de Mônaco e 20% para a classificação de Robles. Então, vejam, a gente sabe que a sensibilidade e a acurácia diagnóstica da colangioscopia, quando comparada a CPRE com os métodos convencionais, é óbvia, né? Tem uma sensibilidade, uma acurácia diagnóstica bem superior. A imagem melhorou bastante. Hoje nós temos um diagnóstico visual que permite uma acurácia ali de 90% a 95%. Então, nada mais natural e óbvio do que pensar se não seria razoável considerar a colangioscopia com biópsia como estratégia de primeira linha na abordagem da estenose biliar indeterminada. Isso foi endereçado no trabalho de 2020 da Gastrointestinal Endoscopy, um trabalho randomizado, controlado, prospectivo, multicêntrico, tá? Onde os pacientes receberam o diagnóstico de estenose biliar indeterminada não por aquele diagnóstico clássico que requeria uma CPRE com escovado ou biópsia transpapilar negativa antes, mas apenas com o achado da ressonância, com efeito de massa documentado. E realizavam ou uma CPRE com escovado ou uma colangioscopia
com biópsia. E o resultado alcançado foi uma sensibilidade bastante superior nos pacientes que fizeram a colangioscopia upfront, né? 68% contra 21% e uma acurácia também bastante superior, 87% contra 65%, mantendo os eventos adversos igualmente baixos. Então, é sim mais efetiva realizar a colangioscopia, por óbvio, em casos selecionados, comparado à CPRE. Mas será que isso também tem impacto econômico? Isso também já foi validado na literatura, né? Esse trabalho do Depré na Bélgica, dois centros, baseado numa árvore de decisão, um modelo institucional adotado, né, no próprio hospital, fez essa avaliação, né, e tanto para a estenose biliar indeterminada quanto para cálculos biliares complexos, difíceis. E a conclusão que se chegou para os 49 pacientes com estenose biliar indeterminada avaliados foi que houve uma redução de 31% no número total de procedimentos necessários e também uma redução de 5% nos custos efetivos. Então, além de ser mais efetiva, ela é mais econômica. Então, parece tentador, né, o uso cada vez mais dinâmico, e eu preciso falar para vocês de algo que a colangioscopia não ficaria alheio, né? A inteligência artificial se prolifera dentro da endoscopia a passos largos e não é diferente na colangioscopia. Desde ali do final de 2020, a gente tem o surgimento da inteligência artificial melhorando os resultados da colangioscopia, né? Então, trabalhos que já mostram aqui em 2021 acurácia, uma sensibilidade de 99%, trabalhos da gastrointestinoendóscopa em 2022 também mostrando sensibilidade muito alta, com as variáveis principais, que são os vasos e as projeções papilares. Trabalhos de 2022 a Endoscopy International Open também com sensibilidade e especificidade altíssimas, e existem vários outros relatos de literatura mostrando de maneira cabal que o advento da inteligência artificial dentro da colangioscopia tem muito a acrescentar. Então eu queria mostrar para vocês como isso se dá na prática, tá? Esse aqui é um exemplo do Smart Colangio, foi gentilmente cedido aí pelo grupo de pesquisa da Digest Aid, um grupo vinculado à Universidade de Porto, cedeu para vocês entenderem com maior facilidade, né? Ele se propõe a avaliar, diferenciar estenoses benignas de malignas, analisando principalmente duas variáveis, né, que são os vasos e as projeções papilares para poder fazer essa inferência do que é benigno e do que é maligno. Mas como isso funciona na prática, né? Então a gente tem aqui um caso que foi realizado numa senhora de 90 anos de idade que tinha uma suspeita de um colangiocarcinoma tipo 4 de Bismuth. Então aqui vocês estão vendo a via biliar normal e logo ali na topografia da confluência uma redução do calibre, né? Imagens em que a gente vê vasos tortuosos, projeções papilares, redução do calibre, algumas áreas nodulares, o que nós já vimos pelas classificações prévias que traduzem como a possibilidade de uma neoplasia maligna. E o que é que a inteligência artificial é capaz de fazer? Ela analisa essas imagens e, diante de um banco de imagem enorme que já existe, ela consegue utilizar esse banco de imagem para predizer o risco de ter uma neoplasia ou não. Tá? Então, observem aqui, eu passei aqui um pouquinho o filtro, tentar parar bem na frente de vocês quando houver aqui a. Observem esse tom de azul, né? Ele é um tom frio. Então, nesse mapa do calor que o software permite dizer, o tom azul é um tom frio, é um tom que se afasta da possibilidade de neoplasia, e sim para benigna. Por outro lado, o tom vermelho, o tom amarelo, aproxima da possibilidade de neoplasia. Então, o endoscopista ele consegue, na hora do exame, frisar a imagem, utilizar o software, e o software, dentre a imagem que está na tela, consegue direcionar para onde é a área de maior probabilidade de ter a neoplasia. E com isso, a gente consegue direcionar a realização da biópsia, exatamente como vocês estão vendo aqui, para a área de maior suspeição, pessoal. Então, a inteligência artificial consegue acrescentar ainda mais valor ao exame. Isso ainda não é uma realidade na nossa prática, tá? Mas não há dúvida de que com o passar do tempo isso vai ser, e eu acho que todos nós devemos estar atentos a
a possibilidade do uso da inteligência artificial. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima.